Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão que parece um verdadeiro paradoxo histórico. Por que será que a Igreja, que nasceu com uma mensagem de amparo aos pobres, tantas vezes se colocou contra movimentos socialistas que, pelo menos no discurso, diziam lutar pela mesma causa? Vamos explorar juntos uma análise clássica que tenta desvendar essa relação tão complexa e cheia de tensões. Então, para a gente começar, vamos direto para a pergunta que está no centro de tudo isso. É um quebra-cabeça, não é mesmo? Como pode o clero, que representa uma fé que começou entre os mais humildes, se opor a um movimento político que dizia lutar exatamente por essas pessoas? E é aqui que a coisa fica intrigante. A análise mostra que, desde que os movimentos de trabalhadores começaram a surgir, o clero, com frequência, se colocou do outro lado, contra os socialistas. Uma postura que sempre pareceu ir na contramão dos ensinamentos mais básicos do cristianismo sobre igualdade e caridade. E olha só que contraste absurdo. De um lado a gente tinha a igreja dizendo para os trabalhadores terem paciência, aceitarem a pobreza como uma vontade da providência divina, e do outro os socialistas chegavam com uma mensagem totalmente diferente, chamando para a luta contra a exploração e pela construção de uma sociedade nova. Bem, para a gente conseguir desvendar esse mistério, a análise sugere uma coisa: a gente precisa fazer uma viagem no tempo. O argumento é que a resposta para essa contradição não está exatamente na teologia, mas sim na história de como a própria Igreja se transformou em uma instituição. E se preparem, porque a primeira parada nessa nossa viagem no tempo traz uma informação que para muita gente pode ser um choque. O texto aponta que os primeiríssimos cristãos praticavam uma forma de comunismo. E isso não é só uma teoria, a análise se baseia em registros históricos. E a prova disso, segundo o texto, vem direto dos Atos dos Apóstolos. A citação é bem clara, né? Ela descreve a primeira comunidade cristã em Jerusalém como um lugar onde as pessoas vendiam suas propriedades e o dinheiro era distribuído entre todos, para que ninguém passasse necessidade. Ou seja, não era só um discurso bonito, era a vida na prática. Eles compartilhavam absolutamente tudo: os bens de consumo, a comida, a moradia. O objetivo era muito simples e, ao mesmo tempo, muito radical: acabar com a desigualdade, vivendo sem pobreza e sem luxo, como se fosse uma única e grande família. O que nos leva à pergunta de $1 milhão. Se a Igreja começou desse jeito, o que foi que aconteceu no meio do caminho? Como é que um movimento popular se transformou numa instituição tão poderosa, tão rica e tão cheia de hierarquias? É o que vamos ver agora. Vamos seguir essa linha do tempo. No começo eram só pequenas comunidades independentes, mas aí, lá pelo século III, surge a figura do clero profissional que recebia um salário. A grande virada veio no século IV, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. A partir daí, o poder só aumentou. Chegou na Idade Média, a igreja era, simplesmente, a maior proprietária de terras de toda a Europa. E claro que essa mudança de status se refletiu nas finanças. Dá uma olhada em como a renda da igreja era dividida no século V. O dinheiro, que antes era de toda a comunidade, agora tinha um destino bem específico. E o mais impressionante, de tudo que era arrecadado, só 1/4 ia de fato para os pobres. Pois é, e a gente entende que a riqueza não vinha só de doações. A Igreja instituiu o dízimo, que na prática era um imposto obrigatório de 10% sobre a produção. Isso a transformou numa verdadeira potência econômica, muitas vezes aliada da nobreza para tirar o máximo de riqueza do trabalho dos camponeses. Ok, o tempo passou, o feudalismo chegou ao fim. E a Igreja? Ela abriu mão de toda essa riqueza? Que nada! Segundo a análise, ela se adaptou muito bem aos novos tempos. Ela transformou a sua antiga riqueza feudal em capital moderno. E para a gente ter uma dimensão do que isso significa, o texto traz um número que é de cair o queixo. Só a Igreja Católica na Áustria, na época em que essa análise foi feita, tinha um capital de mais de 813 milhões de coroas. É muito dinheiro. E essa fortuna não era mais só em terras, não. A Igreja tinha virado uma grande investidora capitalista. Uma parte continuava em terras, claro, mas a maior parte já estava aplicada em títulos da dívida pública e em empréstimos para a indústria. Ou seja, ela estava lucrando, e muito, com o novo sistema financeiro. E essa imersão no capitalismo ia a fundo. A análise usa uma frase bem pesada para descrever a situação, dizendo que até os conventos teriam se tornado infernos de exploração capitalista, supostamente usando mão de obra barata, até de crianças, para produzir e gerar lucro. Pois bem, depois dessa viagem toda pela história, a gente finalmente tem as peças para montar aquele quebra-cabeça do começo.
A chave para entender a contradição, segundo o texto, é perceber que existem duas visões bem diferentes de igualdade em jogo aqui. E aqui está a diferença fundamental. O comunismo dos primeiros cristãos era sobre a partilha dos bens de consumo, das coisas que já existiam, como comida e roupa. Já o socialismo moderno fala de outra coisa. Ele propõe que os meios de produção, as fábricas, a terra, as máquinas, sejam de propriedade coletiva. A ideia é que a riqueza seja produzida por todos, para todos. E é aqui que todos os pontos se conectam. O raciocínio da análise é o seguinte, passo a passo. 1. A igreja se tornou uma grande dona de capital. 2. Essa riqueza no sistema capitalista depende da exploração do trabalho. 3. O socialismo quer justamente acabar com esse sistema. A conclusão lógica? A igreja se opõe ao socialismo para defender os seus próprios interesses materiais. A conclusão da análise, portanto, é bem direta. A igreja se alinha aos ricos simplesmente porque ela mesma se tornou uma instituição rica. A oposição ao socialismo, nessa visão, não seria uma questão teológica, mas sim econômica. Ela estaria defendendo a ordem que garante a sua própria fortuna. E para a gente fechar, fica uma pergunta no ar. Essa trajetória toda que a gente viu levanta uma questão que vai muito além da igreja, não é mesmo? Quando uma ideia, qualquer ideia, nasce com um propósito nobre e se transforma numa instituição gigante e poderosa, a quem ela passa a servir no fim das contas? Aos seus ideais originais ou aos seus próprios interesses de poder e sobrevivência? Fica aí a reflexão.